Eu vou te mostrar como automatizar a sua planilha utilizando a função Soma 6 aqui no Excel. Eu vou utilizar primeiro um critério e depois a gente vai evoluir nessa lógica utilizando mais de um critério na fórmula. Aqui eu tenho essa tabela com alguns materiais escolares. Eu tenho o código do produto, o produto, a descrição, o tipo, quantidade, valor unitário e total. Eu criei essa pequena tabela aqui com essas três informações que a gente vai estar utilizando, que vai servir como base para nossos critérios entrada, saída e produto. Eu vou começar aqui a fazer a fórmula e vou explicando de acordo com a construção. Aqui eu vou digitar a soma 6. Você pode observar que aqui ele te traz uma breve descrição da função. Você pode estar lendo e entendendo melhor. Eu não vou explicar, vou direto para a prática. Eu vim aqui na barra de fórmulas. Observe que aqui ele vai me pedir o primeiro argumento. Qual é o intervalo de soma que eu quero? Eu quero fazer a soma dessa coluna G total. Eu vou selecionar toda a coluna G. Eu selecionei toda a coluna porque, de acordo com o que forem preenchendo essa planilha, ele vai sempre estar se atualizando aqui essa soma. Eu vou dar ponto e vírgula aqui, Aqui ele vai me perguntar o intervalo de critério. Como eu vou estar utilizando primeiro apenas um critério, entrada ou saída, eu vou selecionar aqui, a coluna tipo, que é a coluna C, é onde está o meu critério, entrada ou saída. Selecionei. Aqui ele vai me perguntar qual é o critério. O critério, esse primeiro critério aqui que eu quero fazer a soma, é para entrada. Eu quero saber a quantidade total de entrada, ok? Então vou selecionar aqui a opção entrada, ou eu poderia também digitar aqui, entre aspas, o nome entrada. Daria certo também. Eu vou selecionar, como eu digitei aqui para facilitar, vou selecionar aqui a opção entrada. Lembrando que se você selecionar o critério que não esteja dentro aqui da seleção do intervalo de critério, vai dar erro na fórmula. Então é importante se atentar se está igual você digitou aqui na coluna, ok? Se eu colocar o nome errado, vai dar erro. Então é importante se atentar nesse ponto. Ok, eu selecionei ali o critério entrada. Aqui à frente eu conseguiria colocar mais critérios. Eu vou explicar logo em diante. Aqui eu vou fechar o parêntese e vou dar Enter. Ele vai trazer aqui o total de entrada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para a saída. Ou eu poderia apenas arrastar aqui a fórmula para baixo e ele vai fazer a soma para mim com base nesse critério saída. Tudo bem? É a mesma coisa. Eu vou fazer aqui novamente do zero para reforçar o entendimento da função. Soma 6, abre parêntese. Para abrir parênteses aqui, uma dica importante aí, se você quiser utilizar o tab do teclado, ele já vai acrescentar o parêntese aqui, a abertura do parêntese, tá bom? Eu vou selecionar aqui o intervalo, né, que eu quero somar. Eu vou vir para a barra de fórmula, que fica mais fácil aqui de visualizar. Eu vou selecionar aqui o intervalo total, ponto e vírgula. Aqui eu tenho o intervalo de critério. Vou selecionar aqui a coluna tipo, que é a coluna C. E aqui, lembrando mais uma vez, você pode também digitar o critério direto. Abre parênteses, abre aspa e digita. Observe que aqui eu não coloquei acento agudo. Por quê? Aqui em entrada não tem um acento agudo. Se eu colocar, ele vai dar erro na minha fórmula, tá bom? Eu vou fazer aqui só para você ver que vai dar erro. Vou colocar aqui o acento agudo. Pronto. Vou fechar. Então tá ali meu critério. Saída. Observe aqui que quando eu dou Enter, como eu coloquei aqui o nome saída com acento agudo, ele deu zero. Ele não conseguiu fazer o cálculo para mim. Eu vou aqui corrigir minha fórmula e colocar o I sem acento. Observe que ele fez a soma para mim de acordo com o critério escolhido. Aqui eu posso também selecionar, como falei, eu posso selecionar uma célula da planilha onde tem o meu critério. Nesse caso, a célula aqui, I3 é onde está o meu critério saída. Eu vou selecionar e fechar parênteses. Pronto, tá aqui, deu certo também.
Beleza, já aproveitando aqui essa lógica que nós criamos, observe aqui que eu tenho essa linha produto. Aqui eu tenho uma validação de dados. Nessa validação de dados eu fiz bem simples. Eu vou mostrar aqui rapidamente para você entender. Em outros vídeos eu já ensino como fazer validações de dados com relacionamento. Beleza, para você fazer a validação de dados é bem simples. Você vem aqui ó, em dados, validação de dados, e aqui você vai escolher o tipo lista e vai selecionar uma fonte de dados. Eu peguei aqui, ó, selecionei da célula B2 até a última célula com informação e dei OK. Pronto, ele criou aqui para mim. Lembrando que ele não vai repetir, tá? Ele vai colocar apenas valores exclusivos, não vai estar repetindo. Observe que aqui, ó, tem caneta 2 vezes, 3 vezes. Ele não repete para mim aqui o nome caneta 3 vezes, porque ele está validando os dados, ok? Tranquilo. Explicado isso, a gente vai fazer aqui a fórmula, a lógica, né, com mais de um critério. Nós escolhemos aqui o critério entrada, só que se você observar, vou vir aqui para a barra de fórmula, vou vir aqui na barra de fórmula, fica mais fácil da gente visualizar. Observe aqui, ó, vou tirar o parêntese, observe que aqui eu consigo colocar mais de um critério. Eu vou dar aqui, ó, ponto e vírgula, e ele vai me perguntar aqui, ó, o intervalo do segundo critério. O intervalo do segundo critério que eu vou utilizar nessa lógica vai ser a coluna produto, que é a coluna B, ok? É onde está aqui meus produtos, caneta, borracha, marcador, pasta e por aí vai. Eu selecionei aqui o intervalo de critério e vou colocar ponto e vírgula. Aqui ele vai me perguntar qual é o critério. Qual é o critério que eu quero? Eu quero que ele procure nesse intervalo de critério aqui o produto, né, ó, da minha validação de dados. Então, o que ele vai fazer aqui de forma mais prática? Ele vai ver qual desses produtos aqui é entrada e vai somar para mim de acordo com os dois critérios escolhidos. Se for entrada e for pasta, ele vai pegar e fazer a soma total para mim, né? Ele vai somar para mim, ok? Observe aqui, ó, que eu coloquei o meu segundo critério e vou colocar fechar parêntese. Fechei parêntese e dei Enter. Observe aqui que ele já fez aqui a soma para mim de um valor diferente do que estava antes, que estava 131 mil e por aí vai. Aqui, ó, se eu escolher outro produto, observe que a nossa função aqui, a nossa lógica, ela está automatizada. Ele está buscando, né? Ele está somando aqui com base nesses dois critérios. Se esse produto ele é entrada, se ele for do tipo entrada, ele vai somar aqui para mim. Se for saída, ele vai desconsiderar. Agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa para o tipo saída também, para a gente saber a quantidade de saída para esse produto selecionado. Eu vou apagar aqui, ó, esse parêntese e vou fazer a mesma coisa. Ponto e vírgula. Aqui eu vou selecionar o intervalo de critério, colocar aqui, ó, seleciono toda a coluna B. Caso alguém venha colocar mais informações na planilha, já vai ser considerada no cálculo, ok? Ponto e vírgula, né, ó. Selecionei aqui, ó, o meu intervalo de critério, ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o critério. Qual vai ser o meu critério? Vai ser o produto, tá bom? Selecionei ali o produto, no momento tá a borracha, então ele vai procurar aqui para mim o produto borracha e vai ver o tipo. Se for saída, ele vai calcular aqui para mim quantas saídas eu tive desse produto borracha, beleza? Eu vou aqui fechar parêntese e vou dar Enter. Observe que o valor ele atualizou automaticamente. Se eu escolher aqui outro produto, tanto minha entrada quanto minha saída estão automatizadas. Escolher aqui, ó, marcador, então ele vai calcular para mim a quantidade de entrada para marcador e a quantidade de saída para marcador. Então aqui, ó, se você observar, eu tive mais saída de marcador do que entrada. Se eu selecionar outro produto, a nossa lógica vai estar funcional. Então é assim que você utiliza o Soma 6 para estar automatizando suas planilhas, de forma simples e prática, ok? Em outros vídeos aqui no canal, eu vou estar explicando de forma mais detalhada
outras funções. Então, se inscreva e acompanhe o nosso conteúdo.